Tema de hoje: fome de quê? Jesus, após 40 dias de jejum no deserto, sentiu fome. Não a fome que se compara a pular uma refeição, mas aquela de quem havia queimado as reservas de gordura do seu corpo. Neste momento, Satanás tentou Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus 4,4. Nesta passagem, Jesus deixa claro que existem dois tipos de alimentos: o espiritual e o natural. Também diferencia a fome de sociedade e ensina a escolher não satisfazer os anseios do próprio corpo. Então, em primeiro lugar, o primeiro e o último Adão. Adão foi criado com o propósito de reproduzir seres semelhantes a si, que manifestassem a mesma semelhança divina que ele carregava. O pecado, porém, arrancou esse propósito, e por isso todos os homens se tornaram pecadores por natureza. Portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Cristo, entretanto, veio como o último Adão. Seu papel não era apenas perdoar os pecados da humanidade, mas cumprir a vontade de Deus e criar, a partir dele, uma linhagem que fosse semelhante a Deus. O pecado original de Adão, ao desobedecer a Deus, envolvia comida. E Jesus, primeiramente, foi tentado também com comida. A proposta por trás desse alimento era a desobediência. A queda de Adão levou à necessidade de redenção. A tentação de Jesus visava comprometer a redenção que havia sido disponibilizada. Jesus foi fiel e declarou que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas, em segundo lugar, dois tipos de alimentos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, em João 3,6. O ser humano é um ser natural, portanto precisa de alimento natural para a sobrevivência. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. O nascimento espiritual, novo nascimento, torna o homem um ser espiritual, que necessita de alimento espiritual para a existência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Em 1 Pedro 2,2. Cada um dos alimentos possui valor e propósito. O alimento natural, além de necessário, é uma dádiva, mas é necessária a percepção de que o alimento espiritual é igualmente essencial. A comida espiritual significa não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Trata-se de mais do que ler a Bíblia e meditar nela, mas andar em obediência à palavra. O natural pode facilmente concorrer com o espiritual. É tão simples descuidar e deixar que o alimento distraia a ponto de perder a percepção daquilo que é espiritual. Em Lucas 8,14 diz: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Os prazeres da carne não são necessariamente pecados, mas coisas lícitas que são capazes de afastar o cristão de Cristo. Por isso, revista-se do Espírito. O Senhor deseja te levar
a níveis mais profundos que só serão alcançados através da fome espiritual. Por isso, eu te pergunto, do que você tem fome? Fome de quê? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.